Querido amigo, esse é o último capítulo de Provérbios. Hoje nós vamos estudar Provérbios 31, 1 a 31. Nesse capítulo encontramos palavras dirigidas a Lemuel. Mas afinal, quem é esse personagem? Lemuel é o rei de Massá, autor do capítulo 31 desse livro de Provérbios. Esses provérbios lhe foram ensinados por sua mãe. Embora o nome Lemuel seja de origem hebraica e signifique consagrado, separado ou dedicado a Deus, esse personagem não foi rei de Israel. Pelo menos não consta nos livros dos reis ou das crônicas. Como dissemos anteriormente, Massá ficava próxima ao deserto ou lá pelos confins do Monte Seir. Conforme Gênesis 25:14, Massá era o nome de um filho de Ismael, filho de Abraão com Agar. Seus provérbios trazem, então, recomendações éticas e morais para um rei. Esses provérbios foram ensinados por sua mãe, provavelmente uma mulher temente a Deus, mesmo que não fosse judia. Veja bem que no Antigo Testamento nós temos outras mulheres também, não judias tementes a Deus, como, por exemplo, Raabe e Rute. Conforme o versículo 2, a mãe de Lemuel declara que seu filho lhe fora concedido por Deus, depois de uma promessa e de um voto feitos ao Senhor. E tal declaração nos faz lembrar também de mais uma mulher do Antigo Testamento, uma mulher de fé, cuja história está registrada nas páginas da Bíblia. Estou me referindo a Ana, esposa de Elcana e mãe do profeta e do juiz Samuel. Muito bem, essa mãe de Lemuel passa para ele certas instruções, passa para ele certos provérbios, e esses provérbios, então, estão registrados nesses primeiros 9 versículos do capítulo 31. Do versículo 10 até o 31, no final do livro, nós temos, então, o epílogo da mulher virtuosa, que descreve um padrão perfeito de um comportamento de uma mulher, do comportamento de uma mulher que teme ao Senhor. Mas vamos ver, então, nesses 9 primeiros versículos do capítulo 31, esses conselhos que a mãe de Lemuel deu a ele e que ele registrou. Com isso, nós estamos encerrando essa série de programas, de 32 programas, em que nós estudamos esse livro tão precioso que é o livro de Provérbios. Eu espero que você tenha aprendido essas lições, que tenha lembrado dessas lições e possa colocar em prática. E as palavras que Lemuel ouviu são muito interessantes. Só que nós temos que fazer uma transição do capítulo 30 para o capítulo 31. Esse tem sido o nosso procedimento ao estudarmos Provérbios. E eu quero destacar do capítulo 30, os versos 7 a 9. 2 coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira, e segundo, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas sim dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, estando empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Querido amigo, você deve se lembrar que no programa passado nós já tínhamos comentado essa passagem. Mas, como são palavras tremendamente importantes, nós vamos fazer alguns comentários a mais. O que esse texto nos mostra é que nós precisamos de sabedoria para viver. A vida vivida com extremos, com radicalismos, não nos adianta nada. Demonstra a nossa imaturidade e a nossa insensatez. Mas uma vida sábia é exatamente essa vida que se reflete especificamente nesses versículos 7, 8 e 9 do capítulo 30. Nem muito, nem pouco, para que possamos sempre ter essa dependência gostosa e essa confiança segura em Deus. Quando nós olhamos, então, para esse contexto do capítulo 30, com certeza, no capítulo 31,
essas palavras de Lemuel nos ajudam a perceber que nós precisamos de todos os conselhos para termos uma vida bem equilibrada. Quando, então, olhamos para esses versículos iniciais, podemos perceber lições muito práticas que podemos aplicar em nossas vidas. 5 conselhos para uma vida sábia é o título para esse primeiro parágrafo de Provérbios 31. Conselhos para uma vida sábia. Quais são esses conselhos? Somente quando damos ouvidos aos conselhos práticos para a vida, obtemos um viver equilibrado, sóbrio e sábio. E nós vamos encontrar aqui exatamente 5 conselhos que devem ser seguidos por todos que querem viver equilibrada, sóbria e sabiamente. O primeiro conselho é atentar para as palavras dos pais. Versículo 1. São essas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Esse filho deveria ser tratado com desvelo e atenção, porque a sua mãe o tinha recebido das mãos do Senhor. Quando lembramos que os nossos filhos são herança do Senhor, certamente, querido amigo, a maneira de nós os tratarmos deve ser com muita atenção e carinho, lembrando da nossa responsabilidade de educá-los nos caminhos e na disciplina do Senhor. O segundo conselho é acatar a orientação para desviar-se dos maus. Versículos 2 e 3. Versículo 2 diz assim: Você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? E aí a mãe de Lemuel começa a instruir e Lemuel nos instrui. Versículo 3. Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro, com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Ora, querido amigo, com certeza, o pano de fundo desse conselho é o próprio rei Salomão, um dos autores de Provérbios. Porque ele gastou todo o seu dinheiro, porque ele teve muitas mulheres e essas o levaram a pecar pela idolatria, a sua vida foi destruída. O terceiro conselho, nos versículos 4 e 5, nos mostram as seguintes palavras. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Versículo 5. Quando eles bebem, eles não se lembram das leis e se esquecem dos direitos daqueles que são explorados. Ora, o que nós temos aqui é uma advertência boa de uma mãe que está recomendando ao seu filho não se entregar aos prazeres da bebida, porque elas fazem com que esse rei não seja justo, não atente para aqueles que são mais humildes. Versículos 6 e 7, temos um quarto conselho. É interessar-se em alegrar aqueles que sofrem. Vejam essas palavras. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e se esqueçam que são pobres e infelizes. Ora, e o quinto conselho, nos versículos 8 e 9, é saber usar da autoridade para promover a justiça. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um governador, seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Querido amigo, esta mãe é realmente uma mulher sábia. Ela está orientando o seu filho do perigo dele viver uma vida apaixonada e moral. É uma mãe que ama o seu filho, que deseja um futuro maravilhoso para ele. E assim ela o orienta sobre o perigo das mulheres falsas e enganadoras, sobre o perigo da bebida e sobre o perigo da injustiça. O filho que chega desavisado ao mundo, o jovem ou a moça que chegam nesse mundo desprevenidos, desprovidos de informação e orientação, a maioria das vezes tem que sofrer até aprender. E algumas vezes terminam com suas vidas destroçadas e não chegam realmente a aprender as coisas. O pai moderno e a mãe moderna, cheios de orgulho, creem que seus filhos têm que aprender tudo por si mesmo.
Eles têm que descobrir a moral, a ética, a conduta, a maneira de ser por si só. Isso é normal para alguns casais que se intitulam a si mesmos, nós somos um casal moderno, nós somos avançados. Na verdade, é por isso que as coisas estão ficando do jeito que estão. Muitos pais não ensinam seus filhos os bons caminhos, os caminhos do bem e da verdade, porque, na verdade, nem eles mesmos sabem qual é o melhor caminho. Eles têm dúvidas sobre os seus próprios caminhos. E por isso, então, cada casal deveria ter na Bíblia uma base para a sua própria vida e para a criação dos seus filhos. Mas quando os pais não procedem assim, não buscam na palavra de Deus, eles estão quase que rasgando os livros de história e não aceitam nada daquilo que já se disse ou daquilo que já se registrou. Eles estão simplesmente deixando a experiência do passado para trás. E quem sofre com isso são os próprios filhos, que têm que lutar para descobrir qual é o melhor caminho para se viver. Muitas vidas adolescentes, muitas vidas jovens já morreram espiritualmente por aí por causa desse tipo de mentalidade de alguns pais, que em nome do avanço, do progresso, estão deixando de ensinar e disciplinar os seus filhos. Esse rei Lemuel foi um filho abençoado, porque ele teve uma mãe sábia que lhe mostrou os perigos da vida, que lhe mostrou os caminhos perigosos da vida. Querido amigo, quanta tristeza não tem sido agravada por causa de líderes e governantes irresponsáveis que se encontram sem condições de exercer a lei e o direito por causa do vício, por causa da embriaguez, por causa do sexo, por causa de uma vida completamente diferente daquela planejada pelo Senhor. A mãe de Lemuel disse-lhe que ele não se deixasse atrair por esses terríveis companheiros. Muitos dirigentes estão iludindo o povo, a boa fé do povo. São líderes governamentais e até líderes eclesiásticos que estão entorpecendo as pessoas com promessas falsas para que elas fujam da realidade e dos fatos e não fiquem reclamando. Mas nós devemos dar graças a Deus, porque o verdadeiro Evangelho de Cristo nos oferece uma bênção muito grande. O Evangelho de Cristo põe o homem no seu devido lugar, isso é, de pecador necessitado da graça e do perdão de Deus. O Evangelho transforma o nosso coração, dá um coração novo e uma vida nova. O Evangelho de Cristo não é o ópio, não. O Evangelho de Cristo não é um entorpecente. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus que nos transforma de mortos espirituais, dando-nos vida espiritual. Essa mãe de Lemuel queria vê-lo fazendo um trabalho e uma obra abençoada, frutífera, significativa, em favor do seu semelhante. E a pergunta que nós podemos fazer para aplicar esse texto às nossas vidas é a seguinte: e nós sabemos fazer alguma coisa em favor do nosso semelhante? Temos ensinado isso aos nossos filhos? Que ele vai ser alguém produtivo quando ele estiver servindo o seu semelhante? Eu espero que esses conselhos da mãe de Lemuel possam ajudá-lo a dirigir a sua família nos caminhos do Senhor. Muito bem, depois desses conselhos, agora temos que atentar para o último parágrafo de Provérbios. Estamos concluindo, então, esse livro. Novamente eu repito isso. E neste último parágrafo nós encontramos um tema muito conhecido, um texto muito conhecido, principalmente pelas mulheres, porque nele temos uma linda descrição de uma mulher diferenciada, uma mulher que teme ao Senhor. O título que proponho para esse parágrafo é exatamente esse: As características da mulher que teme ao Senhor. Eu vou ler esse texto com você e vou fazer pequenas notas para que possamos entendê-lo claramente. Somente a mulher que teme ao Senhor pode ser considerada exemplar no seu procedimento virtuoso. E nesses versículos nós vamos encontrar 10 características de uma mulher que teme ao Senhor. A primeira característica da mulher que teme ao Senhor é ser valiosa em sua dignidade. Versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa.
ela vale mais do que pedras preciosas. Por isso, uma mulher que teme ao Senhor é mais valiosa na sua dignidade. Versículo 11. A segunda característica da mulher que teme ao Senhor é ser confiável e respeitável. O seu marido confia nela e ela nunca fica pobre. Versículo 12. A terceira característica de uma mulher que teme ao Senhor é ser continuamente bondosa. Versículo 12 diz assim: em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Versículo 13. A quarta característica da mulher que teme ao Senhor é ser uma mulher trabalhadora, operosa. E o versículo 13, então, especifica isso. Ela está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. Logicamente, nós temos que transpor isso para os nossos dias. E você, minha querida ouvinte, deve saber, então, como transpor. Mas a ideia é de um trabalho operoso, de um trabalho produtivo. A quinta característica dessa mulher que teme ao Senhor é ser proativa e empreendedora. Versículos 14 e 15. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Versículo 15. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Versículos 16, 17 e 18 nos mostram uma sexta característica dessa mulher que teme ao Senhor. Ela é prudente nos seus negócios. Ela examina e compra uma propriedade com dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Ela é esforçada, forte e trabalhadora. Ela conhece o valor de tudo e trabalha até tarde da noite. A sexta característica é essa. Ela é prudente nos seus negócios. Quanto nós precisamos de pessoas prudentes, de mulheres prudentes, de sábias mulheres nos negócios. A sétima característica da mulher que teme ao Senhor é ser uma trabalhadora prendada. Ela prepara fios de lãs e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ela ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz frio, ela não se preocupa porque a sua família está bem agasalhada pelas obras que ela fez. A oitava característica da mulher que teme ao Senhor é ser inspiradora de estima. Versículo 23. O versículo 23 nos diz o seguinte: o seu marido é estimado por todos e é um dos principais líderes da cidade. A nona característica dessa mulher que teme ao Senhor é ser diligente e atenciosa. Por quê? Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Ela é forte, ela é respeitada e não tem medo do futuro. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Finalmente, no versículo 29 a 31, a 10ª característica da mulher que teme ao Senhor é ser exemplar em todas as suas obras. O texto diz assim: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que ela faz e que ela seja elogiada por todos. Querido amigo, que Deus nos dê condições de vermos em nossas comunidades mulheres com esse perfil, mas principalmente que sejam mulheres que temam o Senhor. Que você, minha querida ouvinte, seja uma mulher que teme ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. E eu encontro vocês no primeiro estudo do livro de Filipenses. Um grande abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo.